Boa tarde, sejam bem-vindos a essa edição especial do SHTV. Hoje, o presidente do Sintoresp, Francisco Calazans Lacerda, recebe em nossos estúdios o presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Wagner Freitas, e o ex-deputado estadual, que também foi presidente do Sindicato dos Bancários e superintendente regional do Trabalho, Luiz Cláudio Marculino. Bem-vindo aos estúdios do Sintoresp, obrigada pela presença. Muito obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre dois temas que têm afligido muito os brasileiros, que são as reformas política e trabalhista. Começando pela reforma política, que é a que tem tido o maior empenho dos parlamentares para aprovação por conta do prazo que expira agora em setembro. Um dos pontos mais polêmicos é, sem dúvida, a do Fundo Eleitoral Público para financiar as campanhas. Fala-se em 3,6 bilhões destinados a esse fundo. E eu gostaria de saber qual é a opinião de cada um dos senhores e de suas entidades sobre essa questão. Por favor. Começar pelo presidente, né? Vamos lá. Não, eu sou favorável ao financiamento público porque é uma forma democrática, né, de se eleger as pessoas que não têm recurso financeiro para bancar uma campanha. E o financiamento privado acaba selecionando justamente quem o povo não quer que vá para o poder, né, seja eleito. Porque aí impõe uma condição, é aquilo que pode, em termos de concorrência com a empresa, se chama de concorrência desleal. Então, acaba havendo uma concorrência desleal no plano eleitoral, e isso é democrático. Em síntese, é isso que eu digo. O Calazans coloca muito bem. O povo precisa tomar cuidado com isso. A mídia conservadora, essa que defende retirar nossos direitos, Calazans e Luiz Cláudio, fica dizendo que o financiamento público é para financiar corrupção, financiar político para fazer corrupção. O contrário, não tem financiamento público e tem corrupção. Hoje o Brasil tem financiamento empresarial, ou seja, o empresário é que elege 70% a 80% dos congressistas. Então é uma mentira isso. Isso é uma mentira sem tamanho. Tem que ter financiamento público pelaquilo que o Calazans falou. Porque o pobre que está me ouvindo aqui, trabalhador hoteleiro, garçom, cozinheiro, se ele quiser ser candidato a vereador, a deputado, ele vai ser de que jeito? Se ele não tem condição financeira nenhuma. Se tem um financiamento público que financia os partidos, obrigatoriamente esse cidadão vai ter mais chance de poder estar representando a classe trabalhadora no Congresso Nacional. Preste atenção, trabalhador que está me ouvindo aqui. Obrigado até pelo espaço. O que eles querem fazer é impedir o trabalhador de estar representando a si próprio no Congresso e continuar sendo representado pelo seu patrão. Aí você vê o que acontece com agora a reforma trabalhista. Os patrões que estão lá no Congresso Nacional é que estão acabando com as tuas férias, 13º, CLT, carteira assinada, acabando com tudo. Então tem que ter financiamento público para democratizar a disputa, é o que o Calazans falou, dar direitos iguais, e o valor que vai ser, o montante que vai ser disponibilizado, vamos discutir com a sociedade. Perfeito. Apresenta o valor lá no Congresso Nacional e nós vamos aqui de fora taxando se é muito, se é pouco, e vamos ter fiscalização do povo, gente. O que precisa é o povo ter instrumento de fiscalizar aonde é investido o nosso dinheiro. Né? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é óbvio que o financiamento público democratiza muito mais e é o interesse dos cidadãos. A gente agradece, Calazans, pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui nesse dia. Acho que outra mentira que se fala em relação à questão do financiamento, Wagner Calazans, é que vai tirar dinheiro da saúde e da educação. Então essa é uma grande mentira. Quer dizer, o governo atual ele já congelou por 20 anos o recurso da saúde e da educação. E o financiamento público de campanha, o que ele propicia? Por exemplo, hoje, o nosso Congresso Nacional, né, as nossas Assembleias Legislativas, né, o nosso Senado. Quantos jovens tem hoje, né, no Parlamento? Quantas mulheres tem no Parlamento? Quantos negros tem no Parlamento? Né? Quantos trabalhadores tem no Parlamento, seja na Câmara ou no Senado? Poucos. Se você tem um financiamento público de campanha, os partidos vão discutir, né, qual que é o critério da formação, né, da sua chapa, levando em consideração a representatividade também do povo brasileiro. Né? Então nós defendemos o financiamento público de campanha
né, mas dialogando também, cada partido apresentando, né, quais são as suas propostas, né, para o parlamento, né, quem são as pessoas que vão compor uma lista partidária, porque o financiamento público ele tem que vir também, né, com uma proposta, né, do partido, né, o que ele defende para desenvolver a economia nacional, né, o que ele defende para fazer o desenvolvimento regional, né, o que ele defende para a educação, o que ele defende para a saúde, quais são as pessoas que vão representar aquela chapa. Então você transforma o parlamento brasileiro num parlamento mais democrático. Hoje nós temos um parlamento onde a maioria, né, do povo brasileiro são trabalhadores e os deputados são, né, na sua grande maioria, empresários. Ou os empresários do setor do campo, ou, né, empresários ligados ao setor financeiro ou às grandes indústrias. E o trabalhador, né, que a maioria do povo brasileiro, né, com o atual regime, com financiamento antes privado, ou mesmo com financiamento empresarial, né, quem consegue se eleger hoje são os empresários. Por isso nós defendemos o financiamento público de campanha. Você veja, o financiamento público evita que se faça isso que está sendo feito aí, em que o sujeito investe. O sujeito investe. O sujeito tem capital, ele diz assim, agora eu vou ser deputado, porque se nós nos juntarmos, nós capitalistas, e nós formos eleitos, aí vai tomar conta do Brasil. O Estado brasileiro está quase privatizado. O Estado brasileiro. Nós estamos vendo o domínio do poder econômico. O poder econômico é muito violento, né? Porque não é que se seja contra o capitalismo, não. O que precisa haver é consciência humana, humanismo, né? Seja no capitalismo, onde quer que seja, precisa haver isso. Então, o que está acontecendo? O poder econômico violento assume o poder através do dinheiro. O financiamento público evita isso. É preciso que... provavelmente alguma dificuldade surgirá para se implantar isso com a pureza que a gente imagina que precisa ter, né, de financiamento público, né? Mas, pelo menos, é um passo muito importante para se evitar essa injustiça que está havendo. O povo brasileiro não tem representação. Não tem mesmo. No Congresso, entendeu? Quer dizer, o povo quer uma coisa, o Congresso resolve outra. Você sabe quantos representantes dos trabalhadores tem lá, Carlos? Menos de 40. Então. E dos empresários é o restante. Então, você percebe, nós temos basicamente sindicalistas, por exemplo. Quem é do movimento sindical, que representa as pessoas que estão ouvindo aqui, nós estamos falando de uma TV de um sindicato. Só tem 40 sindicalistas no Congresso Nacional. Agora você pergunta quantos empresários? O resto. O resto. Então, é isso que não pode acontecer. Só de subtrair 513 menos 40. Você tem que ter um equilíbrio na representação, porque senão o parlamento acaba não representando a sociedade, ele representa só um setor da sociedade. E isso não é democracia. E é importante também, Carlos, isso não é democracia. Quando estava como deputado na Assembleia Legislativa, né, esse debate do financiamento público ele apareceu, né, uns 3 anos atrás. Né, e teve alguns partidos que foram para a televisão falando que era contra o financiamento, né, público e defendia o empresarial. Né, e como é que a gente percebe alguns deputados de alguns partidos que faziam essa defesa, né, falando que ia tirar dinheiro da saúde e da educação? Que eles apresentavam projetos de lei na Assembleia, né, e falavam assim, dá um exemplo de um projeto, né, proibindo você servir bebida alcoólica, né, nas ruas, nas calçadas. Então nós sabemos que hoje, depende da cidade, tem muita gente, né, muitos bares que colocam, né, as mesas na calçada. Sim. Aí ele entrou com um projeto para proibir a venda de bebida alcoólica na calçada, né, principalmente cerveja. Aí ele chegava na empresa, lá na Ambev, falou, eu tenho um projeto de lei aqui que vai, proibir vender cervejas nas calçadas. Vai impactar o seu lucro. Aí o que acontece? Ele tirava o projeto, ia lá, conversava com a Ambev bancava a campanha do seu partido. Então, quando você tem um financiamento público de campanha, né, todos os partidos vão receber o recurso, né, como o Wagner falou, vai ter uma fiscalização da população, vai ter que ter prestação de conta daquele recurso que está sendo utilizado, quem são as pessoas que estão saindo candidato, né, quem foi eleito depois, né, nessa campanha e qual que é a bandeira que ele vai defender no Congresso Nacional. Então, o financiamento público de campanha cria condição de você ampliar a fiscalização.
A gente está falando dessa questão do financiamento público, criar essa condição de levar o trabalhador a ser representado, as minorias a serem representadas, porém tem uma outra polêmica em relação ao novo formato de eleição proposto, que é o chamado distritão, em que cada estado seria um distrito nas eleições para deputado estadual e federal e cada município para um distrito para a eleição de vereadores. Muitos analistas estão indicando que esse modelo, que é apontado como favorito entre os parlamentares, vai reduzir a renovação na política, porque aqueles candidatos mais conhecidos seriam lançados pelos seus respectivos partidos para aumentar a chance de vitória. Qual é a opinião de vocês? Porque isso vai meio que na contramão dessa questão de aumentar a representatividade. Distritão é estelionato eleitoral. É aquilo que o sujeito fazendo uma lei que beneficia só a ele próprio. Como é que você pode alguém legislar em seu favor? O que os deputados estão fazendo é legislar a seu favor. Estão dizendo que virou um grupo fechado, Calazans, e vai se continuar sendo deputados que estão lá. Porque o que é o distritão? O distritão, diferentemente do que é hoje, né, você não tem a valorização do partido político. Então, os partidos políticos, com o distritão, vão lançar apenas como candidatos os deputados que já estão lá. Uhum. Porque não vai contar, por exemplo, a votação no partido para eleger o candidato. É a votação individual. Aqui em São Paulo tem 70 deputados. Quem vai ser São Paulo tem direito a ter 70 deputados. Os 70 mais votados serão os eleitos. Quem que serão? Serão os que estão na Câmara, gente. Serão os que estão no Senado. Os que estão fora de lá não terão condição de fazê-lo. Cabresto, né? Voto de cabresto, Calazans. Eu tenho dito que é estelionato eleitoral. Aí o que eu quero dizer? Calazans, porventura, tem vontade, se tiver vontade de ser candidato a deputado federal, pela experiência política que tem. Não vai ser, não tem possibilidade de ser. Qual é o partido que vai dar a legenda para o Calazans ser deputado, se ele quiser ser? Nenhum, porque os partidos têm seus caciques. Os caciques são os deputados e senadores, e eles vão dar a legenda a eles próprios. Ou seja, de novo, é o povo fora do poder, fora da possibilidade de participação. Se esse formato for adiante, ele não anularia todos os benefícios do fundo público? Porque aí não vai ter fundo público. A ideia, a maldade eles querem fazer é completa. É distritão e a volta do financiamento das empresas, que caiu no Supremo. A população precisa saber, quem derrubou o financiamento empresarial foi o Supremo Tribunal Federal. Eles estão voltando agora no Congresso com o distritão e com o financiamento da empresa. É isso que o Luiz Cláudio falou. Vai ser a Ambev elegendo os seus, os bancos elegendo os seus, o agronegócio elegendo os seus, e nós, trabalhadores, ficaremos sem representação. Tem que se manifestar contra o distritão, inclusive nas ruas, cara. Não podemos ficar quietos com isso. O problema é que nós temos aí as leis casuísticas e as interpretações mais casuísticas. Casuísticas também, né? Então, eu acho que é importante, são dois movimentos. Um é o distritão, né, e combinado com o distritão, está a questão do distrital. Né? Então, acho que é importante a gente ficar atento no distrital misto, né, que dificulta ainda mais, né, o trabalhador conseguir, né, depois se eleger deputado estadual, deputado federal ou senador. O que vai acontecer? Vamos imaginar na hora que tiver, né, um voto distrital. Né, tanto o Wagner, quanto eu, quanto o Calazans, nós somos de um sindicato de base estadual, ou nós construímos um diálogo com o Estado inteiro. No voto distrital, né, um trabalhador que tem uma articulação no Estado não consegue se eleger, porque ele só vai ter o voto naquele distrito a qual ele mora. Né, hoje, numa combinação do voto distrital, né, com uma proporcionalidade, o que acaba acontecendo? Todos os votos dos brasileiros, né, no seu estado, ele é válido. Porque às vezes um deputado, ele conseguiu lá 80 mil votos. Né, com 80 mil votos hoje você não elege nenhum deputado, nem estadual, nem federal. Né, porque hoje, para eleger um deputado estadual ou federal, o federal um pouco mais, é quase 300 mil votos. Então é 80 mil votos dele, mais 80 mil votos do outro, né, mais os 60 mil votos, mais o 30, mais o 20, mais o 2, aquele candidato que teve 1000 votos. A somatória daqueles votos, mais o voto que teve no partido, que cria a condição de você eleger alguns candidatos, né, que é o modelo da proporcionalidade. Então você tem o voto do partido, e tem um voto de todos os candidatos daquele partido, né, para eleger a bancada do partido. Então, o que o Wagner comentou. Então, hoje o partido ele tem um valor,
né, Tem um ele peso. tem um peso, né, para eleger no atual modelo que nós temos hoje. A hora que você aprovar o distritão, quem é que vai ser eleito? Né, jogador de futebol, Sim. né, Os rostos conhecidos. né, pessoas que estão na televisão. Né, isso também. quanto mais conhecido você for, mais voto você vai ter. Quer dizer, você elege aquele que tem mais voto. Agora, será que aquele que tem mais voto é o que de fato representa os interesses dos trabalhadores? Vamos supor, Cláudio, tem um problema maior ainda. Quantos idosos nós temos hoje? Vamos imaginar o idoso. Hoje o idoso está representado no parlamento? Né? Qual o idoso que nós conhecemos hoje que devia estar representando os aposentados idosos? Né? Nós não temos. Né? Quer dizer, o jovem, né? As mulheres, os trabalhadores. Então, por isso que é importante a gente fazer um debate sobre o distritão, porque quem é que vai ser eleito? Quem tiver mais dinheiro, né? Quem for mais conhecido, né? No caso da televisão, pela população brasileira, esse vai estar no parlamento que não representa Vai ser um a maioria congresso das de Big Brothers. É um congresso de pessoas que, né, tem mais, Isso, de ou tem Big mais dinheiro, né, ou tem uma exposição maior na televisão, é isso que vai acabar sendo eleito. Você é mulher. E eu acho que a maioria dos nossos espectadores são mulheres. Sim. A maioria da categoria hoteleira Tem é mulher. muitas. Uhum. É. Não é isso, presidente? A maioria da A população é maioria mulher. da população é mulher. Você sabe normalmente quanto? a mulher é a maioria em tudo. É a maioria. Nós só temos 9% No parlamento. de parlamentares mulheres. É. Com o distritão, vai virar 3%. Por quê? Os donos dos partidos são homens. Da grande maioria. Até o Partido da Mulher. Até o Partido da Mulher Mulher. é presidido por um homem. Essa é boa. Então, presta atenção. É. Não vai ter os partidos não vão ter vários candidatos, Calazans. Aqui, por exemplo, partidos como PV, PTB, PSD. PSD, eles vão lançar como candidatos, e não é nem por culpa do partido, a lógica é apenas quem já é deputado. Ou então o presidente do partido, ou então o mais destacado membro, mais economicamente mais conceituado do partido. E as mulheres, os negros, os jovens e os velhos estão fora disso. Então vai ser um congresso de homens brancos ricos. A gente vê que tudo esbarra deixa eu ver se eu acho um termo mais simpático aqui para dizer, mas a irresponsabilidade na hora de votar. E essa irresponsabilidade de não reconhecer o voto como uma arma poderosíssima da democracia é fruto da ignorância, não é? Então, a gente precisa dizer assim, é irresponsabilidade, mas ao mesmo tempo você tenta justificar porque a pessoa que vota equivocadamente, por displicência, é porque ele talvez não alcance ainda essa responsabilidade que precisa ter para escolher. No momento em que o povo tiver plena consciência da importância do voto, então aí a democracia se impõe por si mesma, ela flui. É verdade, cara. Então distritão, seja o que for. O distritão, neste momento, é isso aí, é a salvação de quem está no poder. Eles estudaram e disseram, olha, pelo que nós fizemos aqui, De maldade. nós não vamos conseguir ser reeleito, não. Nesse sistema aí não, viu? Eu acho que não. Mas se a gente inventar, vamos criar um negócio que não é criado, mas vamos fazer valer agora. Aí nós estaremos salvos. Eles. Eles. Não nós. Não nós. Nós estamos. Esse distritão só existe em Eles 4 pensaram países. assim, né? Distritão, da forma que eles estão propondo, Luiz Cláudio, existem 4 países. As grandes democracias do mundo, os grandes países capitalistas mesmo no mundo, que desenvolvimento econômico, nenhum adota. Então eles estão criando uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba praticamente, e é só por isso que o Calazans disse. Quem é que vai votar nesses deputados que acabaram com as férias, com o 13º, com a carteira assinada, com a CLT, né? E congelaram investimento em educação e saúde? É uma roubalheira deslavada. Eu queria só fazer um parêntese. Não é todo mundo que é ladrão. Porque às vezes também uma pessoa generaliza isso, que todo mundo é ladrão. Toda regra tem exceção. Então, a regra tem exceção. Não é verdade que todo mundo seja ladrão. Tem gente séria no Congresso Nacional até que defende nossos interesses. Sem dúvida. Agora, esses que nós São sabemos, poucos, né? são poucos, mas tem. Agora, esses que estão aí na mídia o tempo inteiro acusados e muitas das vezes indiciados, sabe que não tem condição de voltar ao Congresso Nacional. Isso que o Calazans disseram que eles arrumaram uma solução para eles. Só que a solução para eles não é a solução para nós. Sim.
Sim. Por isso que eu acho que nós temos que ter muita mobilização para impedir que isso aconteça. E aí até combinando, Wagner, essa questão do distritão, né, com o fundo público de campanha, ou mesmo o recurso empresarial, né, quem é que vai permanecendo se não tiver um debate mais amplo com a sociedade? São esses. Agora, o fundo público de campanha vai criando condição, né, de você ter um parlamento que seja de fato representativo da sociedade. Então, essa combinação, né, quando a gente fala do fundo público de campanha, né, qual que é o papel que hoje os sindicatos, né, os partidos de esquerda defendem? É que você tem que ter um parlamento que seja renovado agora, até que a maioria dos parlamentares votou contra o trabalhador, né, nós vimos aí a reforma trabalhista, a reforma previdenciária que está colocada em jogo aí, acabar com a aposentadoria dos trabalhadores, né, atuais que estão trabalhando, e acabar com a aposentadoria de quem, né, já está aposentado. Porque o caminho que está sendo construído no governo Temer agora, esse retrocesso, né, cria a condição de você, inclusive, quem já está aposentado, poder, né, não ter essa aposentadoria lá na frente, porque você está criando um modelo, né, de estrutura, né, de trabalhador brasileiro, né, que você não vai ter como financiar a aposentadoria no futuro. Então, e quem está fazendo isso? É o parlamento brasileiro. Agora, esse parlamento te representa? Quer dizer, esse parlamento, você votou no parlamento para acabar com a sua previdência? Você não votou nesse parlamento para acabar com os seus direitos trabalhistas? Então, são esses parlamentares que estão te representando hoje. Por isso é importante você poder fiscalizar e acompanhar em quem é que você vai estar votando. Então, por isso que é muito importante o fundo público de campanha e ter um modelo, né, de campanha que seja proporcional, que leve em consideração aquilo que o partido defende, porque agora, Calazans, não é todo partido que votou para acabar com a reforma trabalhista. Né, nós temos, né, alguns partidos, né, como o PT, o PCdoB, né, uma parte do PSB, que foram partidos, né, que votou para não acabar com a reforma, com a reforma trabalhista, acabar com os direitos dos trabalhadores. Agora, quais foram os partidos, né, que votou para acabar com os direitos? É importante que você fique atento, porque não são todos os partidos iguais. Né? Então, quando você vai votar nas pessoas, não é só na pessoa, é o partido. Por isso nós defendemos, né, que você tem partidos fortes, né, e o distritão ele acaba com a possibilidade de você ter partido forte no Brasil. E aí é que eu chamo de conscientização, né? Até para isso, para saber que existem os partidos que não participam disso. Né? É verdade. Bom, já que a gente entrou nesse tema, a gente vai falar agora da reforma de maior interesse dos brasileiros no momento, que é a reforma trabalhista, que diminui o peso da lei e aumenta o peso da relação entre o trabalhador e o empregador. Quais vão ser as consequências imediatas desses acordos diretos e do enfraquecimento do poder de negociação dos sindicatos, na opinião de vocês? Na realidade, o Brasil não tem mais... Se a reforma trabalhista não for barrada, porque nós temos condição de entrar com ações judiciais, porque inclusive nós entendemos que ela é inconstitucional, né? E vamos discutir isso, viu, Calazans, Luiz Cláudio, nos fóruns regionais, nas varas regionais. Não adianta ir direto para uma ação no Supremo. Perfeitamente. Porque se você vai direto a uma ação no Supremo, digamos que se nós formos derrotados, já está uma... provavelmente seremos. Eu não quero antecipar o julgamento dos ministros, mas pelo que nós estamos vendo, então a tendência seria... Então seria mais... a nossa estratégia é ir nas varas regionais, nas varas onde os juízes são contrários à reforma trabalhista, e que nós temos condição de criar um caldo de cultura para chegar com um grande projeto de lei que barre e suste os efeitos desta nefasta reforma. E também temos as eleições de 2018, nós podemos eleger presidente da República e candidatos tudo, né? Que mude tudo e venha a revogar essa reforma trabalhista. Aliás, nós vamos ter que condicionar o voto nosso a presidente da República, a deputado. Quem é que vai defender lá a revogação disso, viu, Carlos? O vereador não pode votar num deputado, num presidente da República, que vai lá para dizer que concorda com isso. E o que aconteceu de maneira correta, de maneira simples, é que no Brasil eles acabaram com o emprego e criaram o bico. Eles institucionalizaram o bico. Porque emprego é quando você tem carteira assinada. Jornada intermitente é isso. Jornada intermitente é bico, Calazans. Você explica o que você fez a gente em relação vai ao falar McDonald's. Sobre isso. A nossa última pergunta, a gente vai falar bem a McDonald's. fundo da jornada intermitente. É bico, porque uma contratação que você não tem carteira assinada, que você não tem jornada pré-determinada, não é? Que você não tem assistência do sindicato e não tem assistência da Justiça do Trabalho, isso é emprego? Não, isso é bico. O empregador vai utilizar do seu serviço
do momento e do jeito que ele bem entender. Tem uma outra coisa que as pessoas não estão vendo, Calazans. O impacto na economia vai ser devastador. Por exemplo, aqui não. Quem é que vai conseguir fazer um crediário para comprar uma televisão, uma máquina de lavar na loja? Nós somos gente do povo, nós sabemos como é que funciona. Quando você vai comprar uma televisão, uma máquina de lavar, ninguém compra à vista porque ninguém tem dinheiro. Você compra a prazo, a crediário. Primeira coisa que o vendedor te pergunta é qual é a sua comprovação de renda, não é isso? Você ganha quanto? E qual a sua comprovação de renda? Se você não tiver a comprovação de renda, o vendedor não te oferece o crédito, não vai vender porque ele acha que você não vai pagar. Agora que eles acabaram com o emprego, com a carteira assinada e transformaram todo mundo em bico, ninguém vai conseguir fazer movimentação comercial, porque ninguém vai vender para uma pessoa que não sabe quanto ganha no final do mês. Ou se vai ganhar no mês que vem. Ou se vai ganhar no mês seguinte. As pessoas não estão vendo que isso arrebenta a economia. O mercado de consumo, que é tão importante, vai ser altamente atacado, né? É por isso que nós temos que acabar com essa reforma, né? Ou judicialmente, ou elegendo em 2018 um presidente da República que tenha origem popular e que entenda os trabalhadores, e uma Câmara de Deputados e Senadores que não sejam favoráveis a isso, né? E aqui o Calazans tem muita experiência no tal do contrato intermitente, porque foi a luta que foi feita contra o McDonald's aqui no mundo, né, Calazans? E o McDonald's, infelizmente, acaba sendo contemplado aí com essa legislação, né? Nós lutamos porque, olha, o que a McDonald's fazia? Ela disse que não vai fazer mais, tem um acordo conosco que não vai pôr em prática mais essa jornada, apesar da lei vir aí. Mas ela, na hora do pique, ela colocava uma salinha lá, você ficava assim, televisão, ali, computador, alguma coisa, né? Na hora que aumentava o serviço, o sujeito entra e começa a trabalhar. Trabalha 1 hora, ou mais, quanto for. Ao final do mês ele recebe aquilo que ele trabalhou, mas ele estava à disposição da empresa o tempo todo. E a velha CLT, olha, eu sou getulista. Desculpe aí você. Eu respeito muito a imagem de Getúlio. Eu sou da velha CLT. A CLT tem lá o artigo 4º da CLT diz: o trabalhador que permanecer à disposição do empregador recebe seu salário, é remunerado. Eles simplesmente não deram bola para esse artigo 4º. E agora veio uma lei que muda tudo isso aí. Então, essa legislação, viu, Luiz Carlos, Wagner, ela é absolutamente inconstitucional. É verdade. Porque você começa pelo artigo 7º da Constituição Federal, que diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores rurais, urbanos e rurais. 2 pontos. E ali enumera todos aqueles direitos. Além de outros que vierem a favorecer a sua vida social, em outras palavras. Né? Agora, tudo que vier diferente disso já esbarra no artigo 7º da Constituição Federal. Né? O artigo 8º. Agora, tem uma coisinha que eu quero alertar aqui, é o seguinte: o artigo 8º da Constituição Federal, o inciso 3º do artigo 8º, diz o seguinte, eu vou dizer uma coisa para todo mundo que conhece. Está lá escrito: cabe ao sindicato a defesa dos interesses, dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria. Olha o peso da palavra individual. Isso. Individuais da categoria. Significa que o sindicato não pode ser afastado de nenhuma situação em que o interesse do trabalhador esteja sendo atacado ou precisa ser protegido. No acordo individual que o sindicato queira, ele tem o dever, ele tem o dever constitucional de ir lá verificar o que está acontecendo. Então, vai haver inconstitucionalidade. Agora, tem uma coisa: não se pode arguir essa inconstitucionalidade no ADIM. Isso, no ADIM. Porque aí sim nós vamos barrar. E aí pode a coisa virar contra todo mundo. Então, o que precisa ser é o seguinte: em cada ação individual, em cada ação, a partir da primeira instância, se arguir inconstitucionalidade daquilo que está sendo discutido ali. Né?
porque está havendo um retrocesso. A gente fala de uma forma até brincalhona, que estão revogando a Lei Áurea, mas se você for analisar direito, eles estão indo ao tempo anterior à Lei Áurea. Olha só, é importante, Calazans, igual, por exemplo, quantos de nós aqui, ou que estamos ouvindo, que tinham orgulho de apresentar carteira de trabalho, assim, tirei a carteira de trabalho e tinha orgulho, né, de ter o primeiro registro na carteira de trabalho. Né, com essa reforma isso acaba. Sim. Porque agora você passa a ter um contrato entre né, o patrão e o trabalhador. Direto, sem sindicato. Sem sindicato, não precisa mais ter a carteira de trabalho assinada. Né, quando a gente pensa numa garantia mínima, né, de direito, a jornada é um direito. Está lá na Constituição, né, a jornada de 44 horas semanais é um direito, e a gente estava brigando, inclusive, para reduzir. A nossa luta era para reduzir de 44 para 40 horas semanais. Agora o trabalhador não vai ter mais uma jornada de trabalho estruturada. Né? Você pode trabalhar só alguns dias, né, por mês. Aí o pessoal fala, mas não vai acabar com as férias, não vai acabar com o 13º. Agora, se em vez de eu trabalhar 30 dias por mês, eu trabalhar 3 dias, né, às vezes por semana, né, e não é todo dia da semana. Né? Pega o setor de bares, hotéis e restaurantes. Né? Quais são os dias da semana que mais tem movimento? Né? Às vezes é a quinta, a sexta e o sábado, não é isso? Uhum. Então, quantos empresários não vai querer que o trabalhador trabalhe só esses dias? Não é que vai gerar mais empregos. Né? Só um parênteses, por isso que o está sendo brilhante. E nesse dia, o trabalhador pode trabalhar 12 horas por dia, 13 horas por dia, porque não tem mais aquela limitação da jornada diária. Você conta a jornada no final do mês. Porque nós estamos trabalhando numa linha, se você tinha um mínimo para trabalhar, porque o que acontece? Você trabalhou na quinta, na sexta, no sábado, que é um pico, depois você tem um tempo de dar uma descansada, até para a saúde do trabalhador, isso é bom. Agora, eu vou imaginar você trabalhar quinta, sexta e sábado. Né? Então, se você, vamos supor, tinha 10 funcionários, né, no bar ou no restaurante, em vez dele, ele vai ter os 10 só nos dias de pico. Nos outros dias, ele vai reduzir para ter 2, 3. Então, assim, não é que vai gerar mais emprego. Quer dizer, aqueles que já estão trabalhando vai reduzir o número de empregados, precarizar o trabalho, e naquele dia vai contratar mais gente. Não é que é mais gente, são os mesmos que trabalhavam o mês inteiro. Então vai ter mais trabalhador adoecido, vai ter menos postos de trabalho e menos direito. Porque quem fala que depois você vai garantir que você vai ter 30 dias de férias? Hoje você tem. Né? Quando você trabalhar 2, 3 dias por semana, será que o empresário vai querer te pagar um mês de férias? Não. Né? Vai querer, né, na aposentadoria. Como é que conta esse tempo a aposentadoria? Porque hoje a proposta que o Temer quer apresentar no Congresso, você tem que trabalhar 48 anos, né, ininterruptos. Vamos imaginar, você vai ter que trabalhar 48 anos sem falhar um mês para poder ter direito à aposentadoria aos 65 anos de idade. Agora eu vou imaginar. Mas também ele vai ter morrido antes disso, não vai aposentar mesmo. Mas vou pensar então assim, essa reforma ela foi feita de tal forma, Calazans, que ela veio para beneficiar alguns setores. Né? Pega o nosso aqui do sistema financeiro também do banco. Né? Qual que é o dia que tem movimento nos bancos? Né? É na primeira semana do mês, né? E é nas sextas e nas segundas-feiras. Então os bancos vão olhar, né, para essa lei, vai querer contratar, né, vai reduzir o número de trabalhadores, é só nesse período que ele vai ter mais gente. Os mercados. Que dia que tem mais movimento no mercado? Então os bancos, as empresas vão se reestruturar, né, e vão reduzir. Quando estava no Ministério do Trabalho, só para passar para vocês, lá em Sorocaba, o dia que eu entrei lá, Calazans, tinha uma pilha de processos assim, de sindicatos fazendo acordo com as empresas para reduzir o horário de almoço. Por que eles queriam reduzir o horário de almoço? Porque a lei fala que se você tiver um acordo entre o sindicato e os trabalhadores, você pode reduzir meia hora o almoço. O que as empresas estão tentando fazer? Porque a jornada de trabalho é 44 horas semanais. Então, é 8 horas durante a semana. Então, 5 dias por semana dá 40 horas. Então, o pessoal não trabalhava aos sábados. A empresa, para alegar que ia dispensar o trabalhador no sábado, né, reduzia meia hora de almoço, né, para ele por dia. A lei que agora foi aprovada e começa a valer a partir de novembro, você pode ter o seu almoço reduzido, em vez de ter uma hora, né, por... como é que fala? Uma hora de almoço por dia, vai reduzir para meia hora. E eles vão usar ainda a lei. Não, a sua jornada ainda é legal, porque não vai acabar com a jornada legal de 44 horas, vai permanecer. Só a jornada de 44 horas, né, quem hoje tem o sábado liberado, pode não ter mais, vai reduzir a sua hora de almoço para meia hora. Então, ela foi montada de tal forma para tentar beneficiar alguns setores da economia. Então, é um risco para o trabalhador. Eu, quando estava lá, eu parei, não assinei mais nenhum processo de redução de jornada,
Mas agora, pela lei, agora eles vão poder reduzir o seu horário de almoço de 1 hora para meia hora todos os dias. Que é um problema de saúde do trabalhador. né? De higiene e saúde. E sem a possibilidade do sindicato poder intervir e defendê-lo da forma Então, como a coisa está sendo conduzida. Acho que você abordou agora talvez a coisa mais cruel disso. Acho que o trabalhador não sabe disso, cara. Nós temos que dizer, aproveitar o espaço. Agora, tudo que você tem contratado, que é de direito seu, que o sindicato conseguiu aqui em negociação coletiva, né, pode ir água abaixo. Porque eles criaram uma representação individual sem sindicato. O que pode acontecer? O McDonald's, qualquer empresa, pode ele eleger uma comissão de funcionários, que essa comissão de funcionários é que vai negociar com o McDonald's, não é o sindicato. A legislação permite que o sindicato seja substituído por uma comissão de funcionários. É outra inconstitucionalidade, né? Outra inconstitucionalidade. Aquilo que o Calazans disse, o sindicato tem a obrigação e o direito de fazer a intermediação da negociação. É como se eu dizer, é obrigatória a participação do sindicato na negociação. Agora eles criaram a possibilidade de não, desrespeitando a lei. Alguém acha, você trabalhador que está me ouvindo aqui agora, você vai se candidatar a ser representante sindical para negociar o seu próprio emprego, o seu próprio salário, se você não tem estabilidade no emprego? Claro. Obviamente que não. Porque você vai ficar com medo de ser mandado embora. Então, como é que serão essas comissões? Serão comissões montadas pela empresa. A empresa mesmo vai montar uma comissão que vai negociar com elas. E como é que vai defender os seus direitos? Calazans, explica isso para nós. Isso não tem explicação. A autenticidade implica desemprego. Desemprego. Você quer ser autêntico na defesa dos interesses dos seus companheiros, vai ficar desempregado, vai ficar pior. Aí tem, É isso que a lei está propondo. Agora, à medida que há evolução tecnológica, como é que você pode conceber uma evolução tecnológica que ela existe, está aí, Claro. né? Mas precisaria que houvesse também uma evolução no sentido do humanismo. Então, quando você fala que vai aparecer robôs, você pressupõe que muita gente vai ficar sem emprego. Logo, impõe-se aritmeticamente uma redução de jornada. É evidente. Se essa tecnologia está a serviço do homem, do ser humano, ela resultaria nisso. Só que o que está sendo proposto é o contrário. Você vai reduzir, né, o trabalho para os dias de pico, uma jornada maior. É verdade. Né? A reforma, ela traz... O robô está contribuindo com o exército de desempregados Exatamente. que contribui para o achatamento do salário, que é uma regra capitalista selvagem que prevalece sempre aí. Mas eu acho que tudo nisso, eu acho que está chegando aquilo que o Calazans disse logo no início, é a conscientização do trabalhador. Nós é que elegemos essas pessoas que vão lá fazer leis contra a gente. Não é possível, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aqui. Próximas eleições, vocês deem uma olhada em qual foi o deputado, o senador, candidato a presidente da República, que defendeu essa reforma trabalhista para criar esse caos na sua vida que nós estamos comentando aqui. Ser responsável também, não vote nessas pessoas. Eu digo assim, companheiro, seja responsável. Com a sua vida, com a vida do seu filho, dos seus netos, né? Na hora de votar. Na hora de votar, preste atenção, estudar plano de governo, veja o que ele fez, aquela conversa bonita de Histórico. eleição, cuidado, vê o histórico dele para trás, não vai no que a televisão manda você votar, toma cuidado com isso. A Quem são televisão os manda padrinhos você votar. políticos? Isso, vai, olhe. Tem muito trabalhador, Wagner, que ainda não acredita, né, que tudo isso que nós estamos falando, É o pessoal fala assim, não, mas é o sindicato que está, né, criando terrorismo. Não é. Você vê, ó, o trabalho aos domingos, né, que impacta bastante a questão do comércio. Né, até 85, ele não era regulamentado. Né, e como é que entrou o trabalho aos domingos? Foi numa lei da participação dos lucros e resultados, que no rodapé da lei da PLR autorizou, né, o trabalho aos domingos. Daí o trabalho aos domingos estava vinculado ainda, naquela época, que tinha que ter uma concordância do sindicato. Então o sindicato participava no processo do trabalho poder ou não ser executado aos domingos. E o trabalhador não trabalhava aos domingos e passou a trabalhar, né, por uma lei que foi. Então essa lei que vai começar a valer a partir de novembro, tem muita gente ainda que não acredita, nós estamos falando do trabalho intermitente, que é tanta ruindade que é a jornada, mas isso também, ninguém acreditava que o trabalhador podia trabalhar aos domingos. Né, e passou a ser uma lei 85, a partir de uma medida provisória sobre participação dos lucros e resultado, e hoje nós estamos vendo que muitos trabalhadores trabalham aos domingos. A nossa categoria
né? A categoria impacta diretamente. Sim. E qual que era o discurso naquela época? Não, vai gerar mais emprego, né? A sociedade funciona no final de semana, então tem que ter, né, o trabalho aos domingos. Mas quantas pessoas, por exemplo, né, passou a perder um pouco o contato, a relação com a família, porque tinha que ter a qualidade de vida que tinha que trabalhar aos domingos. Então, eu só estou colocando aqui a questão da lei. Então, tem muita gente que ainda não está acreditando na gente, que vai ter um impacto, né, importante na sua vida, mas essa questão de você trabalhar 12 horas por dia, de você trabalhar só nos dias de pico, né, ter problema com a sua saúde, você não conseguir mais ter tempo para contar para se aposentar, tudo isso está na lei. E o que o Wagner falou, né, quem foram os deputados que aprovou esse pacote de maldades no Congresso Nacional? Né, com certeza, muitos deles você votou, muitos deles, né, é da sua região, de onde você está, e tem muita gente. No Distritão fica todo mundo. No Distritão fica todo mundo. Por isso que é importante o trabalhador entender, né, que a mudança da sua vida, ele passa pela política. Porque nós estamos acostumados com aquelas vezes, assim, política não se discute. Né? Nós não podemos discutir política, nós não podemos discutir religião. Não é isso que o pessoal fala? Só que quem está mudando a sua vida, né, tirando os seus direitos, é a política. Né? Quem define o preço do seu arroz, do seu feijão, do seu transporte, né? Ou você vai pegar lá o ônibus, a hora que aumenta é a política. Né? O preço que você paga na escola, para quem ainda, né, tem um pouco de recurso e pode botar um filho numa escola privada, ou tem que pagar uma faculdade que não consegue entrar numa escola pública, é a política que define. Por isso que é importante o pessoal perceber, né, que são eles que estão tirando o seu direito. Dizer simplesmente que não gosta de política está admitindo que vai ser explorado por quem gosta. Vai aceitar. Frase para finalizar, fantástico. Quem não gosta de política é explorado por quem gosta. Não, esse é um ponto importante. A nossa última pergunta fala exatamente disso, porque além de excluir os direitos, exclui aquele que pode defender os teus direitos, que é o sindicato. Então, a gente falando em enfraquecimento de sindicatos, eu queria saber de vocês, para finalizar, qual é a posição em relação à decisão do ministro Gilmar Mendes sobre a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição assistencial por convenção coletiva de trabalhadores não sindicalizados. Eu tenho uma tese. Minha tese, eu acabei de até distribuir ali numa reunião que nós tivemos, que é o seguinte: os sindicatos antigos, eu não tenho dúvida, com relação aos sindicatos antigos, aqueles sindicatos que foram reconhecidos na década de 30 pelo Decreto-Lei 1402, de 5 de julho de 1939. Esse decreto, ele traz, por exemplo, na letra F do artigo 3º, a prerrogativa do sindicato de impor contribuições a todos na categoria, é ali. A CLT veio e consagrou isso, no artigo 513, letra E. Então, nós temos o quê? Uma prerrogativa dos sindicatos reconhecida no ordenamento jurídico do país. A Constituição Federal, já no seu artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil constitui um Estado democrático de direito. Estado democrático de direito pressupõe soberania da lei. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 36, diz que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito líquido e certo e a coisa julgada. O sindicato tem um direito adquirido. Não pode ser prejudicado pela lei. Nenhuma lei nova poderia prejudicá-lo. E uma decisão, uma interpretação não pode prevalecer sobre a eficácia de uma lei. Se uma lei não pode, tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, os juízes têm que se curvar à soberania da lei e não interpretá-la de uma forma prejudicial à sociedade. Prejudicar o sindicato é prejudicar a sociedade. E esse enfraquecimento que querem impor ao sindicato faz parte da estratégia de domínio, de escravizar. E aí, companheiros, vamos pensar, vamos refletir, porque senão nós vamos voltar a um estado de escravidão.
Concordo plenamente, que é isso. E tem uma outra coisa também. Quando você tem uma relação direta de discussão de o sindicato representar o trabalhador e numa negociação com a empresa e foi assinado um acordo, não cabe à legislação dizer que não pode acontecer. Porque se você tem o sindicato representando o trabalhador num acordo direto com uma empresa que representa o capital, se foi firmado isso na democracia das relações, você não pode chegar alguém dizer que essa legislação não vale, que esse acordo não vale, que é o que está acontecendo. Na relação da contribuição, se você faz a campanha salarial, se você aprova na Assembleia, se o trabalhador votou, ele está concordando com a proposta do sindicato. Né? Precisa parar de querer tutelar o trabalhador, achar que o trabalhador é incompetente para ter autoanálise sobre aquilo que ele decide. Né? E é isso, no final, a cabo é para enfraquecer o sindicato, é para ter uma desregulamentação total no mundo do trabalho, porque por trás de tudo isso tem a ideia de um capitalismo, onde o mercado determina todas as regras do jogo, a vontade do patrão, do empresário, e o restante da sociedade fica à mercê disso. Então não podemos concordar com isso de maneira nenhuma, né? A interpretação do ministro Gilmar é totalmente casuística e equivocada. Perfeitamente. Eu acho que até uma casuística e equivocada. E até nessa relação, até combinando um pouco das perguntas também, a gente falou aqui da questão da redução do horário de almoço. Né? O pessoal está tentando usar um pouco do modelo americano, né, da relação capital e trabalho. Né? Hoje você pode ver, a maioria dos trabalhadores americanos, eles não almoçam, né, como os brasileiros, né, em restaurantes, em bares, não tem aquela hora de almoço. Eles comem lanche, né, no local de trabalho. Na mesa de trabalho. Eles compram, né, o lanche, ou faz o lanche em casa e acaba comendo, né, no ambiente de trabalho. Então, essa leitura que eles estão colocando, e mesmo essa entrando no local de trabalho, o que eles estão falando? Que só vai contribuir com o sindicato aquelas pessoas que querem ser sindicalizadas. Né? A lógica que o Gilmar Mendes trabalha é isso. O sindicato só representa quem é sindicalizado. Só que no modelo brasileiro hoje, quando a gente faz uma negociação no nosso sindicato, vale para todos os trabalhadores, sindicalizados e não. Né? Então, vamos supor, conseguiu aumentar o salário, conseguiu a participação nos lucros do resultado, né? Conseguiu, né, uma lei lá que fala que não pode desempregado tem garantia de emprego por um período. A hora que o sindicato conquista isso, ele está conquistando para todos os trabalhadores, sócio e não sócio. Então, a dinâmica que o Supremo está trabalhando é tentar criar uma diferença entre sócio e não sócio que isso prejudica o trabalhador. Porque, como eu disse, no modelo americano, né, eles fazem isso. Lá assim, você só pode ter sindicato se 50% mais um dos trabalhadores falar que quer ter sindicato. Né? A lei americana, ela fala isso. E ela ainda fala assim, ó, o empresário ele pode fazer uma campanha, né, contra a sindicalização. E a gente percebe, igual lá, às vezes tem lá, vamos pegar um exemplo, o Walmart. Né? Tem Walmart que tem sindicato e tem Walmart que não tem sindicato. Porque no Walmart o pessoal falou que quer ter sindicato e o outro falou que não quer ter. A hora que você sindicalizou, aí o pessoal tem um salário a mais. Porque você tem mais direito nas empresas que são sócias. Por empresa. Ela é por empresa. Então isso descaracteriza um pouco o modelo que nós temos brasileiro, que nós representamos todos os trabalhadores. Então tem que ter, e a contribuição, né, sindical, né, mesmo a contribuição assistencial, é uma forma de fortalecer o sindicato. O sindicato, Calazans, tem aqui departamento jurídico, não tem? Né? Como é que quem sustenta esse departamento jurídico? Imagina se nem o sócio mais hoje, né, paga o sindicato ou paga a contribuição assistencial ou não tem o imposto sindical. Quem é que vai bancar a estrutura sindical, né, para o sindicato ir lá e brigar contra o patrão? Né? Não vai cair, não tem como se sustentar. E o que eles estão tentando fazer é desmontar a estrutura sindical, sufocando o sindicato, para o sindicato ficar sem recurso. Então, o que o Gilmar Mendes está tentando fazer é um serviço que eles estão fazendo, né, para o setor empresarial brasileiro, uma forma de tentar sufocar, né, a organização sindical. Isso é um perigo, né, para a classe trabalhadora, isso é um perigo para a estruturação do sindicato e é um perigo para a economia brasileira. Porque se você não tiver sindicatos também lutando pelos trabalhadores, o patrão vai obrigar, né, a você receber o que ele achar que é justo pagar. E uma coisa, o que o patrão acha que é justo, né, não necessariamente é o que é justo para o trabalhador. E eles querem tentar fazer uma relação direta entre o trabalhador e o empresário. E uma briga entre o maior e o menor, né, nós sabemos isso, quem ganha é o mais forte. E nesse momento, entre um patrão e o empregado, né, se não tiver o sindicato para fazer, né, essa interface, o patrão sempre vai ser mais forte do que o trabalhador. Sem dúvida. Unir para ser forte.
A ideia do sindicato é essa, né? Você enfrentar o poderoso isoladamente, você só vai levar vantagem. Eles acenam com essa autonomia da vontade. Você é adulto, você é um cara inteligente, você não precisa de sindicato, vem aqui conversar. O que é? Você não sabe conversar comigo de igual para igual? Não é? Então acenam com isso. Isso até mexe com o brilho do cara. Não, eu sou autêntico, eu sou adulto, sim, eu não preciso de sindicato, não. Cria essa coisa. É uma ilusão. Mas uma hora a ficha vai cair. No momento, está havendo assim, uma crença nisso, que esse poder econômico injusto está impondo. Mas vai chegar um momento, e aí, companheiro, onde vai haver a conscientização. Esse é o nosso momento. É a conscientização para votar corretamente, é a conscientização para não aceitar, né, essa coisa de denegrir a imagem do sindicato. Porque ele tem que sentir que o sindicato é a trincheira dele. Né? Ele tem que sentir. Eu e mais meus companheiros, nós somos fortes. Eu sozinho sou isolado, sou fraco. Mas vai precisar desmontar para que essa conscientização venha? Esse é o ponto, né? Destruir para reconstruir. Fase, eu acho que é uma fase de transição, né? Mas vai chegar um momento em que a conscientização vai... Então, mas eu imagino assim, hoje, assim, ó, nós somos 14 milhões de pessoas desempregadas. Aí, vamos supor, tem lá um restaurante, né? Aí o trabalhador ganha, vamos imaginar, R$ 1.500. Aí tem 14 milhões de desempregados. Aí a pessoa fala assim, não, eu concordo trabalhar por R$ 1.000. Né? Aquele empresário, ele vai querer ficar com o trabalhador ganhando 1.500 ou ele vai querer aceitar aquele que está desempregado aceitando 1.000? Né? Então, essa relação que vai ser colocada agora, né, e nós temos que perceber, acho que é o momento que a reforma acaba sendo colocada, e eles estão tentando colocar essa relação entre o capital e o trabalho, entre o patrão e o empregado. Né? Você tem um exército hoje desempregado no país, então eles vão aproveitar esse momento, inclusive, para tentar reduzir, né, o que o trabalhador ele pode receber. Então, o Calazans está correto. Ou a gente se organiza, né, quem está trabalhando, as pessoas são desempregadas, e perceber que é necessário ter um movimento conjunto, né, entre o conjunto da classe trabalhadora, ou a tendência é aquele que está empregado hoje achando que nada vai acontecer com ele, a tendência a médio prazo é ele também, né, sair do mercado formal que ele está, e o empresário vai demiti-lo e contratar alguém ganhando menos e com uma jornada menor. Isso é uma bola de neve. É uma bola de neve. Sempre vai ter alguém disposto a ganhar menos. Onde vai dar essa coisa de restringir os direitos ao quadro associativo? Então você exclui de uma conquista, você exclui os não sindicalizados, não é? É assim que ele quer. O Gilmar Mendes está querendo isso. Então, aí você exclui os que não querem contribuir, não querem ser sindicalizados. Bom, se o sindicalizado, eu tenho que pagar para ele um piso salarial conquistado pelo sindicato, que é alguma coisa acima do salário mínimo, por que eu vou ter sindicalizado da minha empresa? Lógico. Sim. Eu prefiro ter esses trabalhadores que não queiram saber de sindicato, Porque aí eu pago para eles o que eu quiser. Ou pelo menos, me limito a pagar o salário mínimo. E só aí o senhor percebe que a vantagem de ser sindicalizado é importante, mas o sindicato tem que ter cuidado para não lutar só pelos sindicalizados. É isso. Porque senão leva de roldão o próprio quadro associativo. Isso. Porque a classe patronal acaba evitando que você tenha um quadro associativo no sindicato. E pensa assim, cara, o empresário vai estar sempre unido. Você prefere não ser sindicalizado para ser empregado. O empresário ele vai estar sempre unido. Sempre. Né? Agora, o trabalhador, ele sempre se divide. Então, acho que o que fica aqui para a gente é assim, o trabalhador tem que estar unido também para conseguir, né, garantir o seu emprego e ter os seus direitos. Porque o empresário, eles sempre vão se organizar, né, para tentar tirar o seu direito. É isso. A gente está chegando ao Faço o que final. eu mando, não faço o que eu faço. Como é que é? Faço o que eu faço. Não... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Faço o que... A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria passar a palavra a vocês para as considerações finais. Só agradecer o Calazans, o sindicato, pelo espaço, por nos receber aqui. É uma honra estar nessa casa. E outras vezes que for chamado, estarei aqui contribuindo. E o nosso telespectador, né, internauta, é importante que tenha
como resultado dessa conversa aqui, de que não acreditar naquilo que lhe dizem e que parece ser tão fácil assim, que é voz comum, de que não precisa sindicato, não precisa lei, não precisa justiça do trabalho, não precisa nada, que isso é só um estorvo para o crescimento do Brasil. Não é isso. Se a gente não tiver legislação forte, se não tiver sindicatos fortes, se você não tiver organizado, você vai perder o emprego. Vai perder o emprego e depois você pode ser recontratado, mas não para fazer emprego, para ter bico, ganhando bem menos do que você ganha hoje e sem nenhuma condição de trabalho. Nós não podemos deixar isso de herança para os nossos filhos. A única alternativa que nós temos é lutar, fortalecendo os sindicatos, lutar na luta dos sindicatos, se sindicalizar, vir para a luta sindical e, por favor, participar da política. Se você não gosta da política, dos políticos que estão aí, se candidate, participe você para renová-la. E quando for votar, prestar atenção e não votar naqueles que tiraram seus direitos e votar naqueles que te representam de fato. Está nas nossas mãos as nossas histórias e eu sei que se a gente conseguir entender isso, nós vamos ser vitoriosos no final. Obrigado. Isso aí. Presidente Calazans. Quem quer falar primeiro? Eu falo, o senhor encerra. Convidado. Eu falo e o Calazans encerra. Eu acho que a gente acabou não falando, até da impressão que a gente vem trazer que essa notícia é ruim, não é. Nós estamos trazendo o que de fato vai acontecer com o trabalhador. A gente acabou não conversando aqui, né, vai ter um impacto na Justiça do Trabalho, né, você enfraquece o sindicato e quando a Justiça do Trabalho foi pensada, foi para proteger aqueles trabalhadores que não tinham ou um sindicato forte ou não tinham uma representação efetiva. Né? Hoje, por exemplo, quando você acha que você está sendo penalizado no local de trabalho, no caso da jornada, das condições de trabalho, você pode ir na Justiça e entrar com uma ação depois, né, e ganhar lá a hora extra que você não recebeu, né, os dias a mais que você trabalhou e o empresário não pagou. Né? Com a nova proposta agora, né, se você entrar com uma ação, né, e você perder, você vai ter que pagar o honorário do advogado, você vai ter que pagar para o empresário. Se você tiver que fazer uma perícia para comprovar que o seu ambiente é um ambiente insalubre, quem vai ter que pagar, né, a perícia para comprovar que é insalubre é o trabalhador. Então, assim, foi colocada uma série de armadilhas, né, agora na proposta da reforma trabalhista que mexe diretamente com você. Então, ter um sindicato forte, um sindicato representativo, um sindicato que tenha condição de te representar, isso é muito importante. Agora, o que fica de tudo isso? Quem é que está tirando o seu direito? Não é o sindicato. Né? Quem está tirando o seu direito? Né? É o parlamentar, né, que você elegeu, né, que você ajudou a eleger em 2014 e está tirando o seu direito agora. Então, em 2018, você vai ter uma chance de fazer uma renovação no Congresso Nacional, né, e trabalhe para escolher aquelas pessoas que de fato te representam. Então, te agradeço, Calazans, aqui a oportunidade. Muito bom debater aqui com o Wagner Freitas, nosso presidente da CUT. Tem acompanhado todo esse debate, tem feito esse enfrentamento, né, junto com as centrais sindicais, a UGT, a Força, várias centrais sindicais, para tentar garantir o direito do trabalhador. E é importante que você venha para a luta. Né? Quanto mais unido tiver o trabalhador, né, quanto mais fortes centrais sindicais estiverem, a gente consegue ainda barrar outros direitos que os deputados querem tentar tirar de você nos próximos dias. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Muito bem, eu começo as minhas conclusões aqui, finais, agradecendo imensamente a presença de vocês. É um marco histórico, né, vocês aqui hoje. E convidamos para dar continuidade a isso. Obrigado. Aceito. Porque isso é importantíssimo. Porque o que precisa também é o seguinte, não gostar da política, isso está sendo muito dito, repetido. Quando a pessoa diz eu não gosto da política, ele está se referindo a essa política nociva. Que também nós não concordamos. Né? Agora, segundo dizem aí, já vem lá da Grécia Antiga, o homem, acho que foi Sócrates, né, que disse isso, o homem é um animal político. Ou seja, por natureza, temos que ser político, mas político no sentido bom da palavra, no sentido social mesmo, de agregar. Né? Precisamos, porque senão a gente fica isolado. Então, companheiros, eu quero agradecer a vocês também pela atenção que nos deu e dizer para vocês que nós estamos muito felizes aqui com a presença dessas pessoas aqui ilustres do sindicalismo brasileiro e continue acreditando que o sindicato é a sua trincheira de luta. Não vá na conversa de quem quer
enfraquecer o sindicato. Porque você ser um sindicato, companheiro, você tem que ser um super-homem. Porque senão você não tem como enfrentar o patrão. Tudo de bom para todos. Obrigado, viu? Nós agradecemos então a presença ilustre de Wagner Freitas, presidente da CUT, Luiz Cláudio Marculino, ex-deputado estadual, e do presidente do Sintores, Francisco Calazans Lacerda, hoje aqui em nossos estúdios. E se você quiser participar com ideias de pauta, críticas ou sugestões, entre em contato conosco pelos canais que aparecem aí em seu vídeo. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.